Linda, mais um Conto com Entidades, comigo e com a Simone. E então vamos convidar a Simone para começar a live. E vocês convidam também as pessoas para participarem. Crianças hoje. Nossa, falar de criança é rapidez aí. Como pode melhorar? Bom dia, Simone. Como estamos? Bom dia, Dê. Bom dia a todo mundo que está entrando aqui com a gente. Uma alegria estar aqui. Mais um Conto com Entidades. E hoje a nossa live é especial, né, Dê? Super especial. Tô alegre, tô leve. Só de falar em criança, a energia da criança, a potência, essa energia, tô conectada com essa energia, né? Eu hoje de manhã, era mais ou menos umas 5:30 da manhã, estava estudando e eu escutei uma coisa muito interessante que você passou para mim sobre aquela pessoa, sobre onde você foca a energia, você cria, né? A criança está sempre criando alegria, ela está sempre querendo descobrir alguma coisa. Então ela tem total facilidade para acessar, né? É verdade. E quem está chegando aqui, bom dia, Tatiana. Quem mais está aqui com a gente? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que quiser convidar outras pessoas, já compartilha essa live, que ela tá muito gostosa. E o nosso assunto hoje é Semana da Criança, Energia da Criança. Sim, Já que coisa maravilhosa, né? Eu vim toda colorida, porque eu achei assim que... Olha, eu fui na mesma energia de perguntar, assim, que roupa seria a contribuição para a live das crianças, né? E me veio realmente um vestido que eu amo, ele é alegre, eu fico bem com ele, eu me sinto feliz, inclusive o vestido que está na minha foto do Instagram. Porque, assim, se a gente conservasse essa alegria da criança, né? Quanta coisa a gente pode criar a partir dessa vibração, que ela não deixa também de ser um elemental, né? É verdade. A alegria é um elemental. É um elemental. E aí, Simone? Bom dia, Carol. Bom dia, Andréia. Sejam todas bem-vindas. Então, Dê, começando já com isso que você traz, né? Se a gente conservasse essa energia de quando a gente é criança. E aí a gente ouve muito assim, no dia a dia, no coletivo, a gente ouve. As crianças são mais sensíveis. Tem pessoas que dizem, as crianças são mais sensíveis até 7 anos, né? Algumas crenças trazem isso. Você percebe que as crianças, independente da idade, são realmente mais sensíveis em relação à entidade? Sim, eu posso garantir isso, porque é aquilo que eu falo para todo mundo da minha história. Com 5 anos de idade, eu tive o primeiro contato visual e auditivo com entidades, né? E daí em diante era muito fácil ver, né? Então, assim, essa capacidade, eu nunca fui anulada pelos meus pais, porque os meus pais eram espíritas, mas também eles não prestavam atenção que eu realmente tenho uma facilidade para me conectar com entidades, e inclusive essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa que ela falou sobre confiar e não confiar sobre o que se vê, né, e o que se recebe. E só para a pessoa ter noção, né, de como você se limita, ou você limita aquele que está trabalhando, que está fazendo um trabalho com você, para perceber, inclusive você faz isso com a criança, é a invalidação, né? Se você para de receber a informação, né? Ou a informação não vem com total clareza, a gente tem que contar com vários aspectos. Um é da própria entidade que está passando a comunicação, tem uns que são claros e com nome, com tudo, e outros não, eles dão sinais, às vezes, de como eles morreram, alguma coisa que ligue essa pessoa. Mas se essa pessoa não está pronta para receber, isso de alguma maneira, né, isso atrapalha, né? E o contato é cortado. É muito interessante isso, eu quis falar isso para as pessoas às vezes perguntam sobre isso também. Mas o que acontece no universo da criança? Normalmente a criança não tem barreiras, né? Ela está no mundo, ela está conhecendo as coisas e ela não tem essa separação de realidade, né? Eu acho que ela se envolve em todas as dimensões, né? O que muita gente chama de amiguinho imaginário e tudo, não é isso. Não tem nada de imaginação ali. Tem uma capacidade que todos nós temos e que a criança, por não ter ainda crenças, né?
tudo bem, tem os implantes às vezes na barriga, os explantes e tudo que já vem, mas a maioria das crianças não. Você vê que a criança ela não vem com medo, ela aprende o medo, né? Por mais que É seja uma verdade. defesa do cérebro e tudo, mas de acordo com isso, com a condução disso, né? Faz a diferença nesse universo da criança. Sim, porque das principais barreiras do nosso universo são os Sim. julgamentos, os pontos de vista. E a criança, quando nasce, ela não tem esses pontos de vista. Embora venha com alguns, mas a maior parte somos nós, os adultos, que vamos introjetando na Isso. criança. Os julgamentos, os pontos de O que vista. aconteceu? Então, a gente é que cria, muitas vezes, barreiras para essa habilidade das crianças. É o que eu falei. O meu primeiro contato com a morte, né, foi quando essa vizinha falou: você tá maluca, o meu pai já morreu. Não tinha ponto de vista, não sabia o que era morte. Até que eu calculo que algum tempo depois, eu tinha 7 anos, um tio meu morreu, que era esposo dessa minha tia. Então eu percebi na família, sabe, uma energia que eu não sabia, eu não tinha tido contato ainda com a morte direta de ninguém, tá? Que existia alguma coisa pesada ali sobre a morte. Então, a partir daquele momento começou a nascer um medo, sabe? Porque eu tinha a impressão, né? Como eu associei a morte, aquele senhor que eu vi, e a morte, uma coisa ruim, né? Eu continuei vendo, mas eu tinha medo. E o meu medo foi crescendo de uma tal forma que até o avô de uma amiga minha faleceu, eu não tinha ido ao cemitério. Para vocês terem noção, né? Por exemplo, quando o meu avô morreu, eu fiquei com meu padrinho e eu tenho a nítida lembrança de que eu tinha aquela tristeza da morte do meu avô. Então você começa a lidar com determinados sentimentos, até porque meu avô era muito agarrado comigo. Apesar de eu não ser a neta primogênita, não ser a neta mais nova, ele tinha uma relação comigo de muito carinho, de muito amor, tudo da Denise. Né? Então a gente tinha alguma afinidade, né? Que eu vim descobrir mais tarde, inclusive, o que era. É, e foi assim que eu construí no meu universo o medo das entidades. Né? E eu acredito que isso também aconteça com a criança. Né? Dependendo hoje, com a consciência que eu tenho com relação à morte, né, é totalmente diferente esse acesso. Então, eu procuro trabalhar isso e eu tive uma experiência com a minha neta e depois eu associei outras experiências com crianças também, né, que foram muito interessantes. E aí? Ah, todos nós fomos crianças Mas um dia, né? eu não largo isso nem que me paguem. Eu adoro brincar. Pessoal, quem está aqui com a gente, nos acompanhando, deixa no comentário aqui. Quando você era criança, você percebia? Não percebia? Deixa aqui com a gente, compartilha. Eu lembro que eu tinha muito uma coisa de caminhar e achar que tinha visto. Que coisa interessante. Sentir uma presença atrás de mim, sentir uma presença do meu lado, assim, né? E é muito interessante esse universo do quanto nós, adultos, né, ou os adultos que conviveram com a gente, pelas crenças deles, vão invalidando essa habilidade, né, que é natural, que a gente nasce com isso. Então, quanto mais ponto de vista, mais julgamento a gente vai criando nas crianças, menos essa habilidade delas vai se desenvolvendo. Você também acha isso? Exatamente, e eu percebi isso na minha vida, né? A primeira percepção com criança que eu me lembre, meu neto hoje está com 10 anos, não, o de 14 anos. Quando eu comecei a perceber que o negócio realmente vinha com uma certa facilidade, a minha filha chegou na minha casa, que teve um acidente com o ex-marido dela, e ela chegou, colocou assim a mão no armário e conversando comigo sobre o acidente, sobre a cirurgia e tudo, o que ia fazer, o que não ia fazer. Eu olhei para minha filha e falei assim, seu filho está perto, tá na costa extraterrestre. Ela falou assim, peraí, volta aqui, e o que você está falando para mim? Eu estou falando para você que eu estou vendo um cordão umbilical ligado a você. Você não está grávida, não? Então, assim, era muito fácil para mim perceber a história com criança. Isso foi da minha filha. Ela se calou,
fui fazer o exame na segunda-feira, estava grávida. Tinha 8 dias de gravidez. Então, mas eu não percebia que isso era uma comunicação, com essa facilidade de comunicação. Beleza. Tive um outro caso na história de uma menina do meu trabalho, e que ela, assim, ela perdeu a gestação com 9 meses. Eu avisei que estava grávida, ela perdeu o bebê, eu sabia que a história ia ser pesada. 15 dias depois que ela voltou a trabalhar, eu falei assim, faz um beta-HCG que essa criança voltou. Ela estava grávida. Olha, Que por acaso que veio ser a neta de um incrível. namorado meu. E assim, eu trabalhava com a menina, não conhecia a história, não conhecia ninguém. Foi uma tremenda coincidência, né? Então, assim, a gente perceber... Aí eu comecei a perceber que eu tinha habilidade em perceber bebês. Mas, assim, é a comunicação deles. Eles que falam, olha, tô aqui, olha para mim, né? O caso, assim, mais evidente para mim, assim, tiveram casos, por exemplo, uma moça foi na minha casa, Lu, ela fez barras comigo e tudo, a gente, amiga, troca barras, hoje aqui em Araruama, e ela fui tratar do marido dela, e ela apareceu, eu falei assim, mas tá na hora da gente cuidar de você, né? Nesse dia, eu chamei, inclusive, outras pessoas para compartilharem comigo, porque eu queria fazer um outro procedimento no corpo e ela estava recebendo barras, né? Quando eu coloquei a mão na barriga dela, eu percebi a criança. E eu falei assim, a criança falou para mim, não estou conseguindo ir, ela tem que cuidar daqui. Aí eu pedi para que ela fosse ao médico, que tinha alguma coisa que estava impedindo, ela tratou, o bebê hoje está aí, coisa mais linda. Teve uma Que classe legal. também de fundamento, onde chegou um casal de Manaus, que são meus amigos até hoje. A gente fez um monte de trabalho com entidades, PCB, é a vida deles, né? É o Alisson, adoram paixão, os dois, a Stephanie. E quando eles chegaram na sala, que eu estava arrumando, né, o material todo para entregar o material eu olhei para eles e falei assim, tem uma criança no meio de vocês, você está grávida? Ela, não, fazendo tratamento para engravidar, tem um problema. Eu falei, tem certeza? Quando eles voltaram para Manaus, ela estava grávida, sabe? Isso acontece assim, normal. Tipo assim, eu sou menina, eu sou menino, né? Já teve gente de o teste dar errado, e o exame era o sexo oposto. Assim, é muito legal isso, né? Até que me aparece a Laura, que é a minha neta, que até então não eram umas conversas muito diretas. Quando a minha filha estava com 4 meses de gestação, eu estava no Rio fazendo uma classe de fundamento com a Cia e com o Mal. Daqui a pouco eu escuto, vó. Eu falei, quem tá falando? A Laura. Laura, tá tudo bem? Eu não nego. Você já tinha escolhido o nome. Aí ela virou. Ela Não, já tinha o nome dela decidido. Aí ela falou assim, vó, você pode falar com a minha mãe do meu nome? Eu falei, mas por que você quer Laura? Não quer Laura? Ela, mãe, vó, fala com a minha mãe, vó. Não é isso, fala com a minha mãe. Peguei o telefone, liguei para minha filha. Falei, Carol, o que está acontecendo com o nome da Laura? Ela está reclamando do nome. Ela falou assim, eu não acredito, lá vem você com essas bruxarias. Eu falei, então qual vai ser o nome dela? Seria Laura Souza Fernandes. Não, Laura Souza Teixeira. Ela falou, vó, eu quero outro nome. Pergunta à minha mãe, ela sabe o que é. Falei, Carol, o que está acontecendo com o nome? Ela quer que bote o outro nome. O meu genro não queria botar o nome Fernandes. E ela pediu que ela tivesse o nome do avô. Olha, e aí, que legal. Eles colocaram, né? Beleza, normal. Quando ela tinha mais ou menos uns 7 meses, ela falou assim, vó, eu quero banana, eu tô com fome. Falei, Lau, fala com a minha mãe que eu tô com fome. Falei, tá bom. Isso tudo sem a comunicação verbal, só pela Ela sua chegava e falava no meu percepção. ouvido, ela falava comigo, vó, eu já sabia que era ela, eu conhecia a voz e tudo. Aí ela virou pra mim, falou assim, fala com a minha mãe, eu tô com fome. Só que eu tô pensando que ela tava com fome naquele momento. A minha filha ainda estava indo pro médico e falou assim, mãe, pensei em pegar uma banana, porque justamente o que ela tinha falado. Né? Eu falei, mas... Só que quando a minha filha fez o exame, a gente descobriu que ela estava com percentil baixo, porque a alimentação não estava chegando para ela. Quer dizer, era uma coisa muito mais profunda, né, com relação ao que estava acontecendo com ela. Quando foi mais ou menos com 8 meses, Laura me aparece na minha frente assim, vó, se eu nascer eu vou morrer, se eu nascer eu vou morrer, o exame está errado. Eu falei, peraí, Laura, o que está acontecendo? Liga para minha mãe. Era sempre assim, liga para minha mãe.
Ela não falava liga, ela falava, fala com a minha mãe. Aí eu peguei o telefone e falei assim, não, mãe, eu tava esperando ir para saber o que está acontecendo, para depois falar com você. Eu estou indo para o hospital para tomar, acho que é corticoide, eu não sei, para amadurecer o pulmão, porque a Laura vai nascer sábado. Aí eu falei assim, você tá com quem? Ah, tô com a Flávia e com a Alex. Falei, deixa eu falar com a Flávia. Falei isso para minha filha mais velha. Criança não tem escolha. Eu falei, não, Básico, não né? vou conversar isso com você. Não vou nem discutir. A gente enfatiza tanto o saber da criança e a gente esquece que a criança, na verdade, é só o corpinho de criança. Na verdade, o ser que está ali, às vezes, é muito mais antigo. O estar nesse planeta há muito mais tempo. É o ser que a infinito gente. num corpo de criança. As pessoas não podem confundir isso, né? Se soubessem que tem um ser infinito num corpo de criança, né? O corpo está dentro do ser infinito, o conceito é outro. E aí, só verdade. que eles não conseguiram internar a Carolina, porque uma médica fez tudo para não internar. Essa médica tinha um grupo de médicos onde, olha onde vai dar a história. A Flávia ficou preocupada com a informação, pegou a Carolina e levou para o Hospital do Exército. Quando chegou lá, que apresentaram o caso à médica, ela falou, por acaso você é a mãe do hospital tal? Ela disse, ela falou, esse caso está sendo super comentado. Sua filha não é para nascer agora. Sua filha, exatamente, ela não está em risco. A gente vai cuidar de você a partir de agora. Nisso, Laura vira para mim, vovó, eu vou nascer com 38 semanas. Ai, aí a médica vai e fala para minha filha, ela vai nascer com 38 semanas, porque eu vou falando, como se fosse uma psicografia, eu vou escrevendo. E aí, o que aconteceu nessa história? Carolina ficou internada, né, por um tempo, e depois foi fazer o o outro exame estava errado. O percentil dela não era aquele. Gente, olha Sim, só. assim, e assim, no como pode melhorar, nas ferramentas, né? Ela entrou na sala, porque a Carolina é muito agarrada com o Maurício. Assim, ela tem muita conexão com ele, e tudo que o Maurício ensina, a Carol grava, e ela faz, ela faz, e funciona muito, né? E a gente percebe a conexão de um com o outro, e isso foi, assim, grandioso. Alguma coisa a gente mudou naquele universo. Tá? Que incrível. Só que a família, gente. você sabe como é que é, né? Casa de... Como é, né? Espelho de pau. Beleza. Aí, a gente cuidando da Carolina, a Flávia sumiu lá no Rio, porque eu estava aqui, e a Flávia cuidava da Carolina até que a Flávia foi para o hospital. E aí a gente não percebe o nosso perceber, a gente acha que não existe, né? A Flávia fez a médica fazer uma ultrassonografia na Carol, assim, insistiu, e a Laura estava sem líquido, mas não estou sabendo de nada, a Carolina já estava indo, já estava sendo arrumada para ir, pulou a cirurgia dela, foi de emergência, ela tinha almoçado, mas ela foi. Eu não estou sabendo de nada, né, assim, não estava nem conectada, daqui a pouco meu genro me liga, o marido da Flávia, fala assim, sogra, a senhora não é maluca. Eu falei, não, por quê? Porque eu estava limpando a casa e a Flávia foi no hospital visitar a Carol, que para mim era visita. E naquele dia ela fazia 38 semanas, exatas. O meu genro falou assim, a Laura chegou para mim e falou, Dindinho, eu escutei, eu vou nascer hoje. Eu não dei importância. Fui para a sala. Dindinho, você não está me escutando? Aí ele falou para ela, tô, minha filha, seja bem-vinda. Nisso, a minha filha liga para ele falando que a Carolina estava indo para a sala de parto, preparando para Ai, gente. Então, assim, como não vou acreditar, né? Então, assim, a gente aprendeu com ela, a validar cada vez mais as crianças da nossa família com relação à percepção, né? Os meus netos, antes da Laura, eles sempre participaram com a gente das classes. Meus netos limpam os amigos, fazem o processo de limpeza de identidade, eles fazem os outros processos que a gente aprende na classe, eles usam isso, tá? Quando os meus netos vão dormir, que eu estou na casa da minha filha, eles me chamam para fazer processos antes deles dormirem. O do meio, que é o Iago, ele foi o primeiro que eu tive uma participação assim. O que aconteceu? Eu tinha uma casa em Maricá e eu cheguei no domingo, porque eu voltava para trabalhar, e me deu um sono, mas assim, eu acho que às vezes, quando eu não me permitia perceber, ali eu comecei a perceber que eu era que meio desligada, assim, vai dormir. E aí eu tinha consciência. Eu tive um sonho
com uma entidade falando para mim, o nome dele é Iago. Tinha 4 meses, a gente não sabia o sexo ainda. Conversa com a sua filha, que ela sabe o que ele representa para ela. Apaguei, né? Dormindo, voltei, peguei a Carol, fui pro shopping. Quando eu entrei na Mercato, o sonho veio na minha cabeça. Aí eu liguei para minha filha mais velha e falei, olha, eu escutei isso assim, que o nome do seu filho teria que ser Iago. E que você conhecia alguma coisa com esse nome. Ela falou, mãe, você lembra aquele pano dourado que eu tenho no meu armário? Aquela faixa? Aquela faixa do Cigano Iago. Eu ganhei de Olha, presente, ele disse que um dia eu saberia por que aquela faixa foi para mim. Foi muito gente, legal, eu não sabia, não tinha noção que a minha filha tinha ido a algum lugar, alguma coisa, né? E assim, como não? A gente não perceber, né? Quanta comunicação existe. Muitas vezes a criança, pela percepção aguçada, é o que eu percebo, né? Que a gente não desenvolve mais a criança, elas estão indo para coisas consideradas doenças, quando na realidade são habilidades. é verdade. Enquanto a mudança no planeta, na realidade, nas famílias, poderiam acontecer se a gente olhasse para essa criança como um ser infinito que ela é, com as habilidades que ela Sim. tem, Uhum. né? E aí, aproveitando, já que a gente está nesse assunto, eu queria te perguntar, o que que você recomenda para as famílias? Porque hoje em dia, cada vez mais com esse nível de Classe e informação que a gente identidade. está, as crianças estão vindo, as crianças estão nascendo numa Classe e velocidade de identidades. pensamento, Não é de porque é uma percepção criança, enorme. não é porque é uma criança que ela não acessa o universo que está à volta dela, que é com muito menos barreira. Por que quando eu modifiquei, Sim, trabalhei o universo dos meus netos com os processos de limpeza de identidade, tem gratuito, eu vou pedir para alguém colocar para mim aí, para as pessoas, no YouTube, que é gravado com a Cíntia, que é uma ferramenta do Talk to Anchors, como facilita o universo das pessoas. Por exemplo, com relação ao medo, né? Uma vez eu estava conversando com meu neto, e tinha um amiguinho dele, assim, ele falou assim, vó, você tem que rodar esse processo nessa criança. Eu falei, vamos fazer com a vovó? Para empoderar ele a fazer. Então, ele hoje já usa, tá? Tenho medo. Aí eu falei assim, isso é seu? Quem que você percebeu que estava com medo? Né? Se a gente mostrar outra possibilidade à criança, modifica totalmente a vida. Por que a gente não pode ir para a regeneração da consciência? Simples, sabe? É mesmo, tem só esse mundo aqui? Desculpa. Pode falar o que quiser. Você pode estar nessa realidade, mas você pode participar de quantas você quiser, conscientemente. Porque, assim, o que eu percebo é que as pessoas participam de coisas que só aprisionam. Eu não gosto de estar vindo para cá falar. Eu adoro a live, o Conto com Entidades, porque para a gente ter uma percepção maior de tudo que a gente pode ter no nosso universo e o que a gente foca na nossa energia. O quanto receber está disponível para a gente, que a criança recebe. Tá? A gente é que ensina a criança a parar de receber, desculpa. é verdade. Tá? E assim, por exemplo, a escola da Laura, eles ficam doidos com a Laura. Do outro dia ela ia fugindo da escola. Não é ninguém ficou com ela. A gente acha engraçado, tá? Ela fica assim no sofá, 1, 2, 3 e se joga. A gente tem Olha, que orientar. Olha, se você der isso, você cai. Mas se você fizer no colo da mamãe, você pode. Não, não faz isso! Vai quebrar a cara! Não é isso. Eu acho muito interessante a maneira que a Carol coloca para ela, né? Por exemplo, a Carol teve que sair essa semana antes de eu vir para cá, e ela ficou comigo, e eu queria deixar tudo organizado para Carolina, porque tudo bem que tem 30 dias de cirurgia, mas se a gente pode facilitar, né? Então, eu cheguei com a Carol da rua, ela saiu e ela não fica sozinha na sala, porque ela tem uma condição no mapa dela com relação à nutrição com a mãe. E ela já apresentou isso, ela já apresentou isso na gestação, tá? Ela já uhum. veio com aquele desenhozinho lá, que a gente chama de medo, com relação à nutrição, né? O que ela já trouxe com ela de imprint magnético sobre a nutrição? Tá? Ela já nasceu dentro de um determinado período de Quiron que traz aquela condição nela. A condição do medo, tá? Da vida. Então, o que acontece? Ela já vem com o implante. Tá lá
no útero. Que é de outras vidas, outras Sim, experiências. né? Porque assim, o ser infinito, quando entra no corpo, faz aquele desenho ali, né? E o que aconteceu com isso? Então a gente tem, como é que a gente trabalha isso nela? Porque existe a crença, tá? Então você já fez o mapa astral Assim que ela dos teus nasceu, netos várias todos. amigas minhas fizeram e a avó também, né? E nós temos muita coisa em comum. E assim, ela tem um sextil de Mercúrio com Urano. Então a comunicação dela é muito ampliada. Ela se comunica com todo mundo. Aonde ela vai, ela fala com todo mundo. Ela é simpática. Ela sabe, ela tem 1 ano e 8 meses. Ela fala o nome de todos os colegas da escola dela. E ela conta tudo o que acontece. Vovó, Nonói, Maia. Ah, ela conta a história. A gente sabe o que acontece com ela, né? E o que eu comecei a treinar ela? Falei, Carol, olha só, como é que você vai agir assim com ela que eu testei? Ela estava na sala vendo televisão, eu estava no quarto, eu com a comunicação com ela, ó, a vovó tá aqui arrumando sua roupa, ó, a vovó tá aqui, E ela ficou na sala sozinha. A Carol falou, não acredito, mãe, ficou. Sim, é você aprender, né? E assim, por exemplo, olha a diferença. Se o Alex leva ela na escola, ela não fala na Carolina o dia inteiro. Se ela leva... Então, ela tem essa questão da nutrição, que muitas vezes depois a gente vai trazer para a nossa vida, para comida, para relacionamento, para dinheiro, tá? E assim, a ponta da criação daquilo tá onde? Tá dentro de uma crença que você comprou que vem num desenho. Por isso eu gosto tanto de falar sobre isso tudo, porque eu acho que tem uma integração, né? A gente não tem uma ferramenta só para trabalhar. A gente tem que usar a ferramenta que, naquele momento, por isso eu gosto de fazer o desenvolvimento disso. Inclusive para negócio, a gente daqui a pouco vai começar a conversar sobre negócio, né, Simone, com as pessoas. Já vamos falar hoje sobre isso? Vamos sim, com certeza. Negócios e o que mais é possível, porque na verdade tudo é um negócio, né? Nossa vida é um negócio, nosso relacionamento é um Sim, negócio. a gente tem uma habilidade, uma ferramenta igual no nosso mapa, com uma habilidade diferente que eu acho incrível, né? Que é a direção do comércio, do negócio. Isso é você tem provavelmente você foi uma criança. Eu, quando era criança, né? Eu tinha uma percepção das coisas. Eu tinha dias que eu chorava de manhã à noite. Eu pegava toda a tristeza que eu via no lugar que eu morava. Hoje eu tenho essa consciência e eu queria curar com o meu corpo. Nossa. Sabe? Era choro de manhã e ninguém falava comigo. Eu aquele dia acordava chorando e dormia chorando. E assim, não tinha uma palavra, não tinha uma malcriação, não tinha uma manha. Depois do dia seguinte, eu era a criança mais feliz do mundo. Eu acho isso incrível, mas eu acho que poderia ter sido tratado de uma outra maneira também. Né? Imagina a gente ter as ferramentas que a gente tem hoje. O que a gente poderia tratar o corpo com isso? Né? Por isso é tão importante também uma classe de 3 dias de corpo. Eu estou falando da ferramenta que eu conheço, do Reiki, do 3 dias de corpo, de todas essas ferramentas integrativas que você faz ali, sabe? Por exemplo, eu pego muitas pessoas que têm a condição de ariano no corpo, que traz essa coisa, que gosta de esporte e não pratica. Muitas vezes o corpo está pedindo aquilo, a criança pede aquilo aos pais e a hiperatividade é isso, é aquilo. Vai tratar, vai olhar a criança, o que ela tem de habilidade ali, o que a gente tem que estimular. Eu não sabia, minha filha mais velha, ela tinha uma capacidade incrível. Eu não tinha maturidade nem conhecimento para isso, para esporte. A minha filha dava uma estrela perfeita quando era criança, sem nunca ter treinado. E a gente olhar, tá? Por exemplo, ela tem maior jeito para medicina, né? Então, assim, o que a gente pode observar nas crianças hoje? A gente consulta, faz um mapa da criança, observa o que você pode ter ali, né? Já começa a trabalhar as habilidades, já começa aquilo que se apresenta de desafio, é uma realidade criada, como habilidade também a gente pode ampliar isso tudo e transformar, né? Não só na criança, no negócio, na empresa, na sua vida, e você. Imagina, você que crianças potentes a gente vai ter através de crianças mais conscientes. Levar a consciência para a criança do potencial dela. Ai, que gracinha. Gente, lindo comentário. Muito obrigada, gente. A gente também adora estar aqui. É um assunto, assim, leve, gostoso. Sim. Quando eu tive
a minha primeira filha, eu não tinha Axis, eu era totalmente materialista, assim, não acreditava em nada. E hoje eu sou muito grata. Axis entrou na minha vida, eu já tinha o meu segundo filho. E hoje eu sou tão grata porque é nítido eu perceber a mudança de curso na minha maternidade com o Axis. Sim. Hoje eu consigo olhar para os meus filhos e identificar exatamente a habilidade deles. Então eu não fico forçando uma coisa que eu sei que eles não gostam, que eu sei que não é do ser deles, sabe? E também o contrário, por exemplo, a minha filha é uma artista, a minha filha pinta, desenha e faz ginástica e quer fazer balé, ela é das artes, ela é do mundo das artes. Com certeza, Então, a gente olhando no mapa, a gente vai ver uma condição de Netuno no mapa dela. olha, Provavelmente ela tem algum aspecto. Depois eu vou dar uma olhada para você, presente deles, manda as datas que eu vou gerar o mapa deles. Para a gente conversar agora do Dia das Crianças. Presente para os meus netos, porque eles são os meus netos também. São seres infinitos. Eu adoro a nudez deles, né, Simone? Como eles têm essa facilidade. A Laura virou com o corpo. meus filhos eram sempre pelados, gente, é incrível. Eles só usam roupa. A Carol falou isso pra mim. A Laura, depois que eu cheguei lá, né? Ela chega lá e tira a roupa. Ela falou assim, mãe, pelo amor de Deus! Porque fica eu e o Carol o dia inteiro em casa, o Alex, depois que voltou de férias, no quartel. Então, assim, eu realmente gosto de andar pelada, adoro. Eu não gosto de calcinha, eu gosto de andar pelada. Eu sou criança nesse ponto e nunca vou perder isso, que eu adoro, tô nem aí. Eu não tenho esse ponto de vista com relação a isso. A minha casa eu tenho uma alegria, porque a minha casa ela é muito legal, mas eu não tenho vizinho que olhe para dentro da minha casa, então eu posso ficar à vontade, a maioria das vezes. Na outra casa que eu morei era um problema, porque eu esqueci, eu ia na varanda às vezes de bebidol, eu esquecia, passava pelo corredor pelada para lá e para cá, os vizinhos deviam adorar lá. Eu tava nem aí. Então, o quê? E é sobre isso, né, de respeitar a criança. Então, se a gente sabe que é uma criança que o corpo dela não gosta de estar contido. Uhum. A minha filha, quando eu aprendi, eles ensinam a fazer aqueles rolinhos, né? A minha filha odiava. Uhum. Eu fazia o rolinho, contia ela. Primeiro ela dava um jeito de tirar uma mão. Por mais apertado que o rolinho tava. E se ela não conseguia, ela começava a chorar. Então, qual é o signo dela? Eu acho que é muito sobre isso. Ela é peixe. Olha que coisa engraçada, né? E olha só, então a gente já está falando da arte, quem rege peixes é Netuno, tá? Então, de cara, ela já tem essa condição da explore isso na criança. Porque o Netuno, ele trata de drogas, ele trata de álcool, ele trata de arte, ele trata de uma oitava, ele é a oitava de Vênus. Então, ele lida dos valores do que é belo, é belíssimo. Então, se você pega essa condição dela, que ela já tem e amplia, ela vai desenvolver isso com aquilo que ela gosta. O que ela escolher fazer, se ela for uma médica, se ela for uma psicóloga, se ela for uma web designer, ela vai fazer aquilo com a habilidade dela, que ninguém vai fazer igual. É dela. É isso que a gente tem que desenvolver na criança. É a possibilidade da educação com habilidades, sabe? Sentar, eu admiro muito a Carol por isso. Ela conversa com a Laura quando a coisa não é para fazer, sabe? E assim, e a Laura hoje ela tem 1 ano e 9 meses, ou 8 meses ou 9 meses, ela já fala que não pode, que ela não é isso, vovó. Não é isso, vovó. Sabe? Dar banho dela, ela chegava perto de mim, que eu tinha que dar banho dela todo dia à noite, quando ela ia dormir. Papai, não é o papai, é a vovó. Ela diz não pro Alex, assim, ela tem uma condição no mapa dela com autoridade. Quem representa a autoridade? O pai. O pai. Ela diz não para ele. E ela é muito agarrada com ele, tá? Mas ela tem uma questão de dizer não para ele que a gente percebe, mas ele sabe se colocar perfeitamente, né? Ele fala, Laura, não é assim. Mas quando pode, ele fala, o que você está querendo? Me explica, tá? Aí eles entram num consenso e ela faz. Mas ela diz não. Ela sabe se posicionar com autoridade. A gente não pode perder isso na criança. Isso não é um erro. Ela tem que ter educação, é diferente. Mas não você gritar que ela vai fazer o que você quer. Se fizesse isso com você hoje, você gostaria? A pergunta é essa.
né? O que você gostaria que fizesse com você? Se transporta. A minha professora de astrologia, eu tenho a Vênus em Sagitário. Então, eu sou totalmente aventureira. E eu fui totalmente cortada quando eu era criança. Os meus pais me deixavam sair dentro de casa. Eu não podia brincar com os meus amigos. Eu não tinha um quintal para brincar. Você imagina uma criança que traz uma habilidade. Eu tenho 13 de fogo no mapa. Quando você fala da sua filha com relação a ficar fechada, a gente vai estudar os detalhes, ela não vai fazer. Eu gosto de ficar sem roupa, eu não gosto de limite na minha pele. E já não gostava disso quando era criança. Você imagina como é que foi, até eu descobrir que eu gosto de mar, eu gosto de água, eu gosto disso, daquilo. Por quê? Porque eu tenho essa condição de labareda. E eu sempre comprei isso com um erro. Até que uma vez a gente falou para mim, falou assim, olha só, para de comprar que você é reativa. O que acontece é que você percebe essa é a sua potência. Tá? Dê asas a isso. E você não vai ser mais reativa. Acabou. Acabou. Quanto sofrimento a gente coloca. Olha, eu acho que a maior lição é você. A maior lição é você aprender a permissão. As pessoas hoje podem pensar o que quiserem de mim. Eu estou tão integrada com o meu corpo e com o meu ser infinito e cada vez mais escolho cada vez mais isso, tá? Que, por exemplo, eu estava muito incomodada com o meu rosto. Você já percebeu a melhora? Tá? Conheci uma profissional, o nome dela é Janaína Oliveira, em São José dos Campos. Eu fui fazer uma classe de barras com ela e levei a Célia para fazer junto de Lorena, tá? Porque ela quer fazer o TTTE e uma escolha grandiosa, não preciso nem falar sobre isso, né? Eu falo em todas as lives. E ela foi e falou, Dê, vamos fazer isso? Eu vou fazer atendimento com mapa também com ela, tá? Mas assim, duas habilidades se encontraram, tá? Eu já começo a ver a estratégia do negócio dela, a divulgação dela, isso é meu. E o que é seu também. Você também tem essa coisa que eu tenho lá de trabalhar para expandir habilidades. A gente tem esse perfil, sabe? E aquilo que você fala, um projeto com você, olhando para as empresas e olhando para a coisa, para desenvolver as habilidades. Aí eu digo para você, eu estudei a minha vida inteira em RH, trabalhei com pessoas, aprendi a desenvolver habilidades. Aí eu encontro o Access e me ensina as habilidades de outra realidade. Que aí envolve o Reiki, envolve a astrologia, envolve o Access, envolve o meu conhecimento como consultoria de recursos humanos, tá? E olha o que dá isso. Múltiplas habilidades. E a criança tem uma habilidade só? Não. Só que a gente fica procurando erro. Ou para a criança não errar. Uma crença muito grande que eu percebo entre os pais é o medo dos pais de perderem autoridade se eles reconhecerem que a criança sabe. Se eles reconhecerem que, se eles permitirem, se nós pais permitirmos que a criança decida, que a criança escolha, parece que tudo tem que vir de cima, né? Isso é muito comum e eu percebo que a maior prisão, onde a gente mais poda as crianças, é justamente isso, é invalidar o saber da criança. Com relação ao autoconhecimento. A criança ela é um espelho que reflete muita coisa nossa, então isso na verdade está confrontando a nossa criança, né? Se os pais não têm a maturidade para olhar para isso dessa maneira, sabe? E facilitar, eu tenho uma diferença da educação da Carol para a Flávia com as crianças, completamente diferente. E olha que a Carol ela é uma pessoa firme, tá? A Flávia é diferente, mas a Flávia não é tão firme quanto a Carol. A Carol, quando está na casa da Flávia, fala assim, não, vamos fazer isso com a tia. Acabou. Todo mundo faz tudo bonitinho com a tia. A mãe, eu estou trabalhando. Eu não posso, mas estou em fechamento. Como é que a gente bota a criança para trabalhar com a gente? Vamos combinar? Quem é espírita sabe do que eu estou falando. Muitos centros fazem muito trabalho com crianças. Quer ver uma coisa? Eu, quando incorporava, aquilo que eu sempre falei, sempre tive consciência do que estava ali, não sabia como é que funcionava, até que um dia eu tive a explicação e nunca mais incorporei. Mas a vovó dizia que Cosme e Damião era o período que tinha uma energia de alegria muito grande e que as entidades
usavam essa eletrovibromagnétização para trabalhar. Olha que coisa linda, né? Quanta cura acontece a partir disso, da alegria da criança. Que é dispensada. Que a gente que é dispensada porque tem um erro de querer expandir. Imagina eu, quando era criança, aí eu vejo minha professora de astrologia com a filha dela, que tem essa condição de Sagitário, da Vênus, né? Que ela estimula a menina. De esporte, eu adoro esporte. Eu cheguei ontem, era 4 horas da tarde, coloquei as coisas em casa, peguei meu carro e fui malhar. Meu professor falou assim, você não tá com uma dor? Eu falei, não. Né? Ele começou, porque eu fiz esse período da Carol, mas eu não fiz tanta coisa assim, que a Laura chegava quase na hora da academia. Então, quando eu chegava, eu não podia deixar a Carolina sozinha com ela. Né? Então, eu fui fazendo quando dava. Gente, meu corpo parou. Eu lá sentia dor no joelho. Quando eu cheguei na academia, ele falou assim, cadê a dor no joelho? Percebe? Quando eu cheguei aqui, fez assim, expandiu. Né? O que eu gosto aqui? Eu tenho liberdade e espaço. Eu gosto disso. Eu gosto de ter. A liberdade é importante para mim. Com liberdade eu crio tudo. Sabe? Eu trabalho, eu fui dormir, era 1 hora da manhã. 5h30 eu estava acordada estudando com o Dé. Sem o meu corpo, ó, de boa. Incrível. Tô assistindo nada. Legal. Então, assim, e a criança? Por exemplo, a Laura tem o corpinho dela, ainda gosta de dormir. Ela dorme 7 horas da manhã e acorda às 6. E é o dia inteiro, tá? Mas ela realmente fica enjoada, o corpo dela tem. Mas assim, a gente vai aprendendo que a gente tem que se conhecer, né? E o que acontece com os pais? Vamos combinar? Não tem o autoconhecimento. Se as pessoas pararem de procurar as coisas fora, tá tudo dentro para a gente expandir. Não é o contrário, sabe? É trazer um livro, é trazer um áudio, né? Explicar a criança sobre. Tem tantas explicações. Gente, o trabalho com a Animax, do X-Men, do Access, que fala sobre a potencialidade no TDAH. Essa realidade coloca pra gente o TDAH como uma. Imagina, se eu não sou TDAH, como é que eu lidar com tudo? Eu tenho essa habilidade de ser rápida e não ter foco, assim, não, eu resolvo muitas coisas ao mesmo tempo. E eu gosto disso, isso para mim não é um defeito, isso para mim é uma qualidade. É verdade. Sabe? E assim, o que a gente fala para as crianças? Minha filha começou com essa história com meu neto mais novo. Eu virei para ela, primeiro que ela compreendeu uma história de pai e filho, na forma de tratar o pai e o filho, com essa condição diferenciada. Aí eu tô falando para você que o meu neto, ele é um netuniano, como a sua filha. E só que ele faz o quê? Ele observa o campo que está em volta, que as pessoas não estão observando. Olha o TDAH dele, para saber aquilo que o outro está precisando. Ele tem um colega, ele se dá com uma criança autista, são super amigos, tá? Ele para o universo dele e brinca com aquela criança. E eles foram para uma apresentação. Ninguém estava observando qual foi a percepção dele. Como é que ele vai se expressar aqui se ele não se expressa com as pessoas com facilidade? E ele foi querer falar no microfone para poder estar com um amigo e tiraram ele do palco. Aí o meu genro foi o super pai. Foi lá, falou, não, deixa ele falar porque a condição é essa. Ele sabe o que ele está fazendo. É isso. Que bacana. É empoderar a criança. As pessoas não tinham observado, as pessoas não param para perceber as crianças. As pessoas querem controle, sabe? E controlar a criança é muito fácil, porque você dá um grito, a criança para. Até que um dia, essa criança vira um adulto e ela para na vida. A criança não só para, como ela começa a acreditar. Porque quem tá mandando ela parar é o pai, é a mãe, o adulto. Então a própria criança compra esse ponto de vista de que o adulto sabe mais, de que o adulto manda e ela obedece. Então, olha como isso é altamente limitante para a capacidade das crianças, para as habilidades delas, inclusive as habilidades com as entidades. Né? Porque não é qualquer pessoa que manda, que diz que ela está errada. É quem deu a vida para ela, é quem cuida dela, é quem tem autoridade sobre ela, né? Alguém muito maior que ela. Então,
Gente, é sobre Se isso, você né? As crianças tem estão alguma coisa com nascendo. seu filho, Tempo isso pode das crianças. existir. De ter mais empatia, de você ter mais. Você se dá mais com um filho do que com o outro, tá? Vai tratar o que tem ali. Vai olhar para isso, sabe? Não é querer ficar uma vida inteira comprando o erro daquilo. Para e olha para aquilo. Como é que pode melhorar isso ali? Se aquilo está vindo como uma coisa para você tratar, não é para você rejeitar, é para você receber. Eu coloquei hoje, ontem, eu fiz uma frase sobre o universo, os presentes que o universo quer te dar e você não está recebendo, tá? Hum. Inclusive as crianças. Exatamente. O quanto a gente não recebe das crianças. Não está recebendo? Por que você não está recebendo da criança? Por quê? Sabe? E assim, é um presente. Que presente tem ali, né? Eu tenho inclusive a Lu tá aí, tá? Ela hoje mudou toda a vida dela a partir do nascimento do filho. Foi esse menino que chegou perto de mim que disse que queria nascer e não estava podendo nascer, tá? Ele veio e transformou a vida dela profissional, tá? É Incrível. incrível, né? E assim, ela se descobriu profissionalmente por causa do filho. Olha o presente, porque ela recebeu o filho. Simples assim. Porque ela foi observando as necessidades dele e ela foi se especializando. E os médicos do filho, com o desenvolvimento dele, sugeriram a ela que fizesse o curso para trabalhar com eles. Que legal. Olha só a capacidade, sabe? Recebam os seus filhos. Para de achar que é só defeito. O que ele está te falando? Você não quer se conectar com ele, você não baixa a barreira para ele, você só fala de defeito. O peso que isso traz, né, Dê? Sim, Para a própria maternidade, para os próprios sim. pais. Quando você não recebe seus filhos, você fica insistindo em dar aquilo que você aprendeu, aquela educação rígida, aquela forma e estrutura que tem que ser daquele jeito e pronto. Gente, Se já você deu esse tempo. passa medo, Já como é que você deu, não a quer que teu gente. filho tenha pânico? É verdade. As crianças não conheciam a ansiedade e pânico alguns anos atrás. Isso foi de acordo com que o adulto foi acreditando nisso. E não mudou. Não estou dizendo que não tenha. Eu tive pânico, tá? Só que eu olhei para isso e falei assim, não, eu vou escolher mudar isso. Eu não fui para médico. Sabe por quê? A primeira crise de pânico, do nada, eu cheguei em casa, falei para todo mundo que eu ia morrer. Me leva para o hospital porque minha glótula está fechando. A sensação de pânico é Sim. realmente O médico olhou para a minha cara e falou, pessoa que você não está tem em plano. nada. A primeira coisa que o médico fala, você não tem nada, isso é pânico, isso é crise de pânico. Vou te indicar para o psiquiatra. Eu falei, você está me chamando de maluca? Olha o preconceito. Porque assim, maluca era uma coisa muito fácil para mim. Mas aquilo ali era o seguinte, eu ia pegar a minha capacidade e ia jogar no lixo, né? E ainda bem que eu me escolhi, que eu me escutei e fui estudar sobre o que estava acontecendo comigo, né? Como é que eu poderia mudar aquilo, o que eu estava acessando. Só dar uma dica. Plutão em Capricórnio quadrado com o meu Sol. Olha, É fortíssima essa. Foi onde eu fui estudar astrologia, onde eu fui estudar. Tem sim, tem coisa ali de implante, sim. Que a gente pode mudar, sabe? Tem um autoconhecimento incrível desenhado para você nessa realidade ali. O que você pode mudar a partir desse conhecimento, sabe? Você imagina as mamães que aprendem a lidar com os filhos. Ah, olha, Lu, é só ver as habilidades dele e a gente não enxerga. É sobre isso, né, Lu? Lu, se quiser entrar na live, pode entrar, porque eu acho que você, assim, é uma super contribuição. Pode pedir para entrar se você quiser, para falar da sua experiência, porque assim, ou então a gente marca uma live, eu, você e a Simone, para a gente falar da sua experiência com o Luiz Felipe, sabe? E assim, é incrível a gente presenciar quando a gente recebe, quando as pessoas escolhem receber. Não, beleza, a gente vai marcar então uma live, eu, você e a Si, para a gente falar dessas habilidades, o que aconteceu na sua vida e do Luiz Felipe, porque eu acho muito importante para as mamães com filhos com autismo. A gente pode fazer uma live especial para autismo, se você quiser, né? Que ela falava assim, ele tem autismo, eu, aham. Eu só falava assim, aham. Ele tem a condição especial dele de ser.
Ponto. A gente não tem que rotular nada, Bom, sabe? A gente pode transformar isso tudo com total facilidade. Simples, é você enxergar e escutar essa criança, como todas as outras, né? Como todos os seres, como todas as entidades, né? Porque são todas entidades. sim, incrível. Gente, ó, sábado, Dia das Crianças, vamos aproveitar essa energia da alegria, da leveza. Domingo você tem classe de Eu tenho barras, classe né, de Dê? barras em Araruama, inclusive estou organizando a classe hoje. Aliás, minha agenda hoje está assim, ó. Cheguei em Araruama, a coisa vai aumentando, vai ampliando bastante. Papais e mamães que querem aprender uma ferramenta diferente de viver, de encarar a vida, de criar seus filhos, façam classe de barras, conheçam o trabalho da Denise, o próprio trabalho do mapa, que é único. Eu não conheço ninguém que faz astrologia, que faz atendimento, unificando as diversas ferramentas como a Denise, porque isso faz toda a diferença na criação dos filhos, no tratamento de todas as crianças. É como a Dê falou, começa pela gente. Se a gente não se conhece, se a gente não busca o autoconhecimento, se a gente não se trabalha, a gente não está bem. E aí, se você não está bem, como que você vai cuidar do seu filho, da sua filha, da sua família? Então, gente, bora pro Eu não sei autoconhecimento. se você lembra, mas um dos primeiros trabalhos que a gente fez com você foi com relação a uma coisa que acontecia com você lá na escola, lembra disso? Lembro. Incrível. E mudou totalmente. Eu tinha um estresse na hora com horário para levá-los para a escola. E era um estresse que os meus filhos se estressavam. Era extremamente pesado, a gente tinha que sair correndo. Eu ficava toda tensa. No final, o meu corpo estava todo endurecido de tanta tensão. E a Denise identificou uma condição lá da minha infância, de uma ou duas vezes que eu fui esquecida na escola e eu tinha pânico de ser abandonada. Quando o meu pai me esquecia ou se atrasava, era como se eu fosse ser abandonada. Então, olha, gente, quantos anos eu sofri com isso, trazendo isso. E a Denise, rapidinho, com um exercício, a gente identificou, ressignificou e eu mudei aquilo. E hoje, quando eu percebo que eu vou entrar nesse espaço, eu faço o mesmo exercício que você me ensinou. Você percebeu que o seu tom de voz mudou quando você falou dessa história agora? Que você foi lá na emoção, no sentimento disso? Olha, nem tinha percebido. Também a alegria. Eu percebi a alegria também de você ter identificado isso e gratidão. Foi assim, a gente que trabalha com a percepção, né, já de atendimento, eu fui acompanhando a sua linha todinha agora, né? Então você mergulhou no que acontecia, tá? Você foi grata por ter identificado isso e trouxe a alegria novamente de poder não ter mais essa tensão com seus filhos e de ser leve. Gente, eles são crianças maravilhosas, eles comem legume e verdura, eles escolhem, eles têm uma educação. Você fala assim, gente, a Laura também, com relação a legume e verdura, como os seus filhos têm essa facilidade de coisas saudáveis? Mas porque você trouxe isso para eles. Né? E eu sou muito grata a tudo. Eu sou grata a mim por ter buscado esse autoconhecimento. Porque os pesos que eu vivia, uma vez eu disse quando eu atendia com barras, por um tempo eu fui praticante de barras, atendia pessoas com barras, eu disse para um cliente meu, logo que ele me procurou, hoje eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma mãe melhor, graças às ferramentas energéticas. E a liberdade que isso nos dá, gente, não tem preço. Não, assim, não tem explicação. Tu não viver mais nessa prisão da atenção, nesse peso da forma e estrutura que você aprendeu, não tem preço. Não tem preço. E assim, também. E não tem como explicar muito. Acho que é muito a pessoa vivendo mesmo, a partir disso, sabe? Cada um. E a partir desse momento que a Simone resolveu se conhecer, né, ela começou a mudar também a vida profissional dela, né? E agora a gente está trabalhando juntas, então a coisa está se desenhando de uma forma leve, né? E a gente vai começar a falar de negócio a partir de agora. Acho que vai ser às quartas-feiras, Simone? A gente tem várias novidades aí pela frente. Acompanhe nossos perfis. Quem ainda não segue, já vai seguindo aí.
convida outras pessoas, porque o perfil da D, a gente vai trazer cada vez mais dicas, mais ferramentas para contribuir com a vida das pessoas. E quem escolher, vem para uma classe, vem para um atendimento, que eu tenho certeza que vai ser grandioso para todo mundo. E acho que é isso, né, Sim, Dê? esse é o presente que nós escolhemos dar para as crianças e para os papais dessas crianças que quiserem escutar a live depois, né? Fica a dica. Vamos olhar para eles de uma maneira diferente. É um ser infinito com uma tremenda capacidade. Se vou dar uma dica, normalmente maior que a nossa. Assim como a nossa é maior do que a dos nossos pais, né? Eu não estou falando de respeito, de nada disso. Eu estou falando que quanto as gerações vão, né, vindo com informações diferentes para poder todo mundo crescer, né? É isso aí. Vamos, essa semana, a gente, em especial, receber dessa energia maravilhosa que é a infância, que é a criança, e que é uma pena que a gente esquece, né, Denise? Porque não precisava. Não. Por que a gente cresce e deixar de lado a criança que a gente foi, essa alegria que a gente foi na Eu escolho a infância? alegria. E Eu escolho a alegria. eu também. Semana que vem eu faço desejar 59 anos. Eu já falei que quando eu chegar aos 60, eu vou estar melhor ainda. E assim, com essa coisa da criança, com essa vontade de viver, com essa vontade de criar, com essa vontade de levar tudo para o mundo. O Axa, a Cintia, o Maurício, quem mais escolher, vamos embora criar para o mundo, porque cada um tem a sua habilidade. Né, É verdade. Simone? Posso falar das suas habilidades? Isso aí. Adoro. Fale. Você é a dona do seu Vamos lá. perfil. A Simone é uma pessoa que está integrando muito na minha vida. Ela dirige o meu trabalho hoje comigo, né? Com essa parte de Instagram, também fazendo assim, dá altas dicas. Ela tem uma capacidade incrível de negócio, incrível. Ela tem um perfil diferente assim do meu, mas ela integra porque ela sabe direcionar uma parte que eu não gosto. Né? Que é a parte do Instagram, dessas pesquisas novas. Eu gosto de estar no mundo com as entidades de outro jeito. Né? E isso dá, assim, ela olha para a parte técnica e eu olho para a parte de energia com a coisa dela também, e a gente consegue casar a visão do negócio. Então, isso assim, é incrível trabalhar com uma equipe assim, seja a Fezinha lá fazendo o design, seja a Carol tá fazendo a parte toda de estrutura, de como vai divulgar, que hora vai divulgar, o que tem que divulgar, e se apropriando cada vez mais disso, né? A Andréia Machado também está com a gente na parte toda de texto, de revisional, e assim, e uma vai vendo para a outra a habilidade, vai dando dicas para a habilidade da outra. Então, se a gente faz isso entre a gente faz isso para o mundo, né? E a gente descobriu isso. E a gente tem essa habilidade de saber como a gente pode contribuir com o seu negócio. E a gente vai trazer muita novidade a partir disso, e a gente vai fazer uma live sobre o negócio também. Ó, a gente já vai ter uma live com uma nutricionista, o nome dela é Paula Aires. Ela é especialista em intestino e menopausa, tá? A gente vai ter também com a Lu, que é a Luciana, a gente vai falar sobre autismo, né? E quem quiser fazer lives com a gente, pode também chamar o Aminho ou a Simone no WhatsApp e a gente vai marcar lives para você falar com a gente o que você quiser. Qual é a habilidade que você quer falar? Bom dia, Cláudia! Como você tá em Dallas? Olha, escuta a live toda depois que você vai amar. É um presente para as crianças. Pessoal, vamos nos despedindo então. Feliz Dia das Crianças para todos nós, para toda a criança que ainda vive dentro da gente. Feliz Dia das Crianças para a sua criança, se você tem. Enfim, o que mais é possível. Gratidão por todos que entraram, que nos acompanharam. Essa live vai ficar salva, então você pode assistir novamente, pode compartilhar. E esperamos vocês na próxima semana. Gratidão. Gratidão.